Olá pessoal, essa aqui é a Chevrolet Montana Premier 2023, nossa convidada aqui da TV Ribimboca hoje, e vocês vão conhecê-la junto com a gente agora. Vamos nessa! Nesses 10 dias que eu passei com a nova picape da Chevrolet, a Montana, eu não fiz carreto, não carreguei a produção do sítio, nem fui com a turma de armas e bagagens acampar por aí, o que foi uma pena, porque renderia boas imagens e mais experiências de uso para eu poder contar para vocês. E claro, teria sido uma boa farra também. Na prática, eu usei ela como se fosse um carro de passeio, no máximo um SUV. Andei bastante na cidade, fazendo aqueles trajetos diários que a maioria de nós fazemos em todos os chamados dias úteis. De casa para o trabalho, do trabalho para o supermercado, para o shopping, de lá para casa, ou para buscar ou deixar alguém em algum lugar. Bom, até fiz uns passeios meio no estilo sem destino nem compromisso também pela cidade, para ganhar um pouquinho mais de intimidade com ela, com a picape. No trânsito, mais para amarrado que liberado do Rio, essa Montana é um carro bem tranquilo de se guiar. Cá entre nós, pelo menos para quem vai sentado nos bancos da frente, ela é praticamente idêntica à irmã SUV dela, a Tracker. Não só pela aparência, mas também pelo comportamento. Olha, a primeira impressão em relação a essa Montana é que ela é praticamente um Chevrolet Tracker, que por sua vez é praticamente um Chevrolet Onix. Eles três estão construídos na mesma plataforma, né? Inclusive o Onix Plus, que é o sedã. Então eles têm uma tocada, uma pegada, um jeitão muito parecido, né? A mecânica é a mesma, o câmbio é o mesmo. No caso dessa picape, ela tem a versão mais potente do motor, né? 3 cilindros, que é 1.2 turbo, né? 3 cilindros. Que dá a ela uma dirigibilidade, uma coisa muito semelhante à da Tracker mesmo, que é completamente serena, é um carro gostoso. Eu gosto desses carros, eu acho eles bem legais. Enfim. Mas para uma picape, talvez você esperasse, pelo menos eu espero, uma coisa um pouco mais, sei lá, rústica, chuca. Isso não é uma crítica negativa não, tá? É só uma constatação, porque não é ruim ter uma picape confortável desse jeito, é um carro muito confortável. Ela é bem macia e você nem sente nem ouve a suspensão traseira que sustenta a caçamba. Nem quando o carro está vazio, nem quando leva passageiros ou mesmo uma pequena carga lá atrás. No caso, uma mala cheia de revista, pesando uns 60 quilos, que eu coloquei ali para fazer um teste. De inconveniente mesmo, mas nem tanto assim, o comprimento dela na hora de estacionar. Quer dizer, mais na hora de procurar uma vaga do que de manobrar, porque isso é relativamente tranquilo, com um bom jogo de direção, espelhos legais, sensores, câmera de ré ajudando, tudo isso funciona direitinho. Só como comparação, ela tem 4,72 metros de comprimento, que são 50 centímetros a mais do que a Mana SUV Tracker. Bom, rodando assim pela cidade, o computador de bordo disse que o meu consumo com gasolina ficou em pouco mais de 10 km por litro. Daí eu aproveitei o fim de semana para subir a Serra de Petrópolis em direção a Itaipava. Com apenas 2 a bordo e pouquíssima bagagem, o motor 1.2 turbo de 3 cilindros da Montana deu com sobras para a subida. O câmbio automático de 6 marchas, que é o mesmíssimo de toda a atual linha da Chevrolet, trabalha sereninho. E se ele não proporciona maiores emoções, mantém direitinho o número apropriado de giros do motor para a necessidade de cada momento, de acordo com o tanto que você pisar no acelerador, claro.
A serra, especialmente a pista de subida, tem um traçado antiquado, cheio de curva fechada e com piso que varia entre o bom asfalto, o concreto correto e uma mistura de tudo isso depois de uma guerra, com calombos, emendas, desníveis aqui e ali, além de trechos bem molhados e bem escorregadios. Novamente, a Montana se comportou como um carro, muito mais do que como uma picape. Seguiu bem plantadinha, sem quicar pelo caminho, e num silêncio quase perfeito. O quase é porque em alguns trechos de chão mais áspero ou paralelepípedo, o painel dela, que tem muito plástico, vibra um pouco e solta uma espécie de zumbido rouco. Pode ser uma coisa que fosse específica desse exemplar que eu avaliei, né? Porque quando eu andava com ela no asfalto liso, não se ouvia nada. Na parte plana do percurso, incluindo boas retas com bom piso, eu mantive os 110 km por hora regulamentares com muita facilidade, e o motor ficou ronronando baixinho. Nesses momentos, o consumo instantâneo indicado pelo computador de bordo estava sempre entre, até bem prováveis, 14 e 19 km por litro. Eu pude ainda percorrer um trecho de estrada mais estreita de mão dupla, com lombadas e buracos, e até um pedacinho de estrada sem pavimentação de terra. Passou em tudo sem o menor problema. E na hora da volta, descendo a serra, eu pude usar aquele botãozinho na alavanca para você reduzir as marchas manualmente. E aí você pode conseguir usar o freio motor, né? Que é bom especialmente quando você precisa manter o carro em velocidades compatíveis com um monte de radar que tem pelo caminho, sem se preocupar em ficar freando, né? E com a distância dos outros carros. Ainda assim, mesmo sem ter usado muito freio, eu fiquei com uma ótima impressão deles. Eles passam confiança, freia bem mesmo a picape. No visual, a Montana também lembra bastante a sua irmãzinha Tracker e mantém a identidade da linha Onix, da qual, afinal de contas, as duas fazem parte. Na dianteira, porém, ela ganhou faróis bem mais estreitinhos afilados e uma barra dividindo os elementos da frente, um desenho que lembra um pouco da Fiat Toro. Mas as semelhanças param por aí, a começar pelo tamanho. Na comparação, a Montana tem praticamente o mesmo tamanho da picape da Renault, a Oroch. A diferença é de poucos centímetros, tanto no comprimento quanto no entre-eixo. Ou seja, ela é um pouco maior que a campeoníssima de vendas Fiat Strada e um pouco menor também, que a bem-sucedida Fiat Toro. E fica numa espécie, digamos, de terceira via desse segmento. A lateral do carro tem linhas bem equilibradas e a tampa traseira tem um desenho interessante, que é ao mesmo tempo moderno e diferente, mas que lembra um pouco das picapes mais antigas, principalmente porque ela tem uma marca em letras grandes estampadas em relevo na própria chapa, como se costumava fazer antigamente. Na prática, a Montana é um pouco mais espaçosa que a Fiat Strada, embora não seja lá tão mais apertada que a Fiat Toro. O padrão de acabamento interno é bom, mesmo com os onipresentes plásticos rígidos, que viraram um padrão entre os carros dessa faixa de preço. O desenho é bacana e praticamente tudo que você precisa enxergar ou acionar está ao alcance dos olhos e dos dedos, o que é o que realmente importa, Em comparação com o restante da família Onix, o painel na Montana ganhou um belo retoque. E agora ele integra em um só, digamos, volume, instrumentos e a multimídia, formando uma espécie de retângulo grande. Os mostradores, esses continuam sendo analógicos para velocidade e contagiros. Só no meio, entre os dois, as informações do computador de bordo aparecem numa tela digital, mas ela é monocromática. A central de multimídia é bem fácil de usar e você pode conectar o seu smartphone a ela usando os sistemas Android e Apple. E ainda tem disponíveis conexão Wi-Fi, o serviço OnStar de apoio ao motorista e o aplicativo Mais Chevrolet, com informações e funcionalidades que você acessa também pelo celular à distância.
Os bancos são confortáveis, tem um carregador sem fio para o celular com ventilação forçada para não esquentar, né, a bateria, e tem porta-copos, porta-trecos entre os bancos. O espaço para os passageiros no banco de trás é mais ou menos o mesmo da SUV Tracker, me pareceu talvez um pouquinho menor até. Isso apesar do entre-eixo da picape ser maior, tem 2,80 m contra 2,57 m do SUV. Bom, de qualquer maneira é legal para o tamanho do carro, né? Mas eu achei o encosto do banco traseiro um pouco na vertical demais, um pouco mais que o ideal. Isso é até algo comum nas picapes de cabine dupla, mas que destoa do conforto geral que ela oferece como um todo, né? Eu não estou fazendo comparação entre essa picape e as outras picapes, tá? Nem essa. Para fazer comparação mesmo direta, eu gosto de ter os dois carros próximos. Eu dirigi a Estrada e algumas versões da Estrada, algumas versões da Toro recentemente até. Então, uma comparação completa mesmo, item por item, eu não posso fazer, mas eu tenho como ter pelo menos as diferenças de percepção. Uma coisa que para mim está assim, claríssima nisso, eu dirigi inclusive a Oroch também, faz muito tempo, é que essa aqui é disparada a mais confortável, assim, em termos de comportamento dócil, sabe, de balançar menos, de deslanchar de uma maneira mais suave. É o carro mais suave dos três, disparado, mas disparado mesmo. Para dar uma incrementada na versatilidade da Montana e quem sabe criar um diferencial em relação aos concorrentes, a Chevrolet lançou junto com o carro uma coleção de acessórios para sua caçamba chamado Multiflex. Ele oferece coisas interessantes, como divisórias que funcionam como prateleiras, cheias de compartimento para arrumar melhor os objetos pequenos, proteção para o fundo da caçamba, forração, né? E cobertura marítima. O exemplar que eu testei tinha instalado uma interessante cobertura rígida, com abertura para o controle remoto, que funciona mais ou menos como aquelas venezianas das janelas. Na prática, com essa tampa, a Montana vira uma espécie de carro de 3 volumes com um baita porta-malas na traseira. Bem interessante, e até onde eu pude perceber, bem montado o suficiente para não fazer aquele tipo de ruído, né, que é típico de cobertura marítima de picape, mesmo quando os pisos são um pouco mais ondulados, né, não são tão bons. Isso aí, pessoal, estou indo devolver aqui a nossa Montana já. Eu tive a oportunidade de andar com ela em diversas situações. Eu só não tive a chance de carregar ela, a caçamba dela, com mais peso. Gostaria de ter feito isso, acabei não tendo oportunidade, não teve jeito. Mas andei com mais gente no carro, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque uma das críticas que eu li a respeito desse carro é que ele não teria torque, motor suficiente para ser uma picape cabine dupla com o uso que se propõe, levar gente e alguma carga. Eu não percebi isso não. Vou dizer para vocês que ele seja a coisa mais caminhão para você carregar o que você quiser, o peso que você quiser, da maneira que você quiser. Quando ele está mais carregado, ele fica com um desempenho um pouco mais amarrado, mas ele tem fôlego suficiente para andar sim, com, digamos, 4 pessoas a bordo e alguma carga. Não achei nada demais nisso. Por que eu falo que essa picape pode ser usada como picape? Porque o tempo todo, a tônica aqui do que eu estou sentindo, dirigindo ela e avaliando, viajando com ela, a principal sensação que eu tenho é que ela parece um SUV, ela não tem um comportamento de picape, no sentido do conforto, do comportamento mesmo na direção, suspensão suave. Ela é muito suave, muito confortável, principalmente para quem está aqui na frente. Ela é basicamente igual, entre aspas, à Tracker, né, ao SUV Tracker da Chevrolet, que é um dos mais vendidos, está sempre entre o primeiro e segundo lugar aqui no Brasil. E tem uma Tracker, inclusive, com essa mesma mecânica, motor 1.2 turbo, né, esse mesmo câmbio automático 6 marchas. E é muito parecido mesmo, as diferenças são sutis, sabe? Isso é bom e é ruim, né? É bom porque é um carro super confortável e você tem uma espação para levar a coisa
na caçamba, enfim, legal. A parte ruim é que eu não sei até que ponto isso vai ser rústico, robusto o suficiente para aturar realmente um trabalho mais pesado. Agora, se for, tá muito bem acabado, um carro bacana, dá para você usar como automóvel. Eu usei como automóvel, basicamente, né, durante quase 10 dias. Um automóvel com super porta-malas, um desempenho bacana, agradável, consumo bom para razoável. A média aqui entre estrada e cidade está em 11,5. Rodei até esse exato momento 470 quilômetros. E eu tô achando que tá legal. Sim, se eu teria uma picape dessa aqui, eu acho que eu teria. Se eu tivesse necessidade de carregar coisas, volumes maiores de vez em quando, porque eu tenho umas medidas, uns parâmetros muito, digamos assim, triviais. Primeiro, ela não cansa dirigindo, ela se comporta igual um tracker, né? um SUV, digamos assim, né? Em termos de comportamento, é um carrinho alto bacana. Segundo, cabe na minha vaga da garagem. Isso é uma coisa interessante. A Toro já fica um pouco mais apertada, cabe também, mas fica um pouco mais apertada. A Toro e a Oroch. Essa aqui tem a medida um pouquinho, assim, sei lá, entrou fácil, saiu fácil da minha vaga, que não é uma vaga muito fácil de entrar e sair. Carreguei gente aqui atrás. Bom, é um pouco mais apertado do que o SUV. Isso ele perde para o SUV, né? Picapes, cabine dupla, tem geralmente banco de trás mais na vertical, que é o caso dessa aqui, e menos espaço um pouquinho para as pernas dos passageiros. Fato. Mas dá para andar na boa. De resto, bem legal esse carrinho, bacana mesmo. Estou vendo aqui que caminho que eu tenho que pegar para pegar menos engarrafamento. Está me mandando pela Avenida Brasil. Eu sempre me assusto com esse negócio de pegar a Avenida Brasil em vez da linha vermelha, mas ele deve saber o que está fazendo. Espero. Enfim, é isso. Bom, pessoal, indo devolver aqui a Montana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixe seu joinha. Quem não gostou, se quiser deixar um joinha também à vontade. Quem não assinou o canal, por favor, assine para a gente conseguir fazer mais vídeos aqui. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Estou achando que é melhor sair do túnel para falar isso para vocês, porque aqui o barulho vai ficar insuportável, a gravação vai ficar uma droga, ninguém vai escutar nada. Eu posso tentar filtrar depois o áudio no meu programa de edição, mas vai ficar com a voz de mata assim, insuportável, e ninguém vai gostar, nem eu. Enfim, vou enrolar vocês aqui durante mais uns minutos, até a gente sair do túnel. 2 minutos, nada, 30 segundos, 24, 28.